Fala galera, aqui é Suelen Akemi, especialista em descomplicar a gestão financeira da sua empresa, especialista em expulsar o fantasma de que fazer gestão financeira, ter controles financeiros na sua empresa é algo difícil, é algo complexo, é algo que toma muito tempo e é algo que não consigo fazer porque conta eu não domino, porque cálculo é uma coisa que deixa para outro fazer e que você precisa contratar uma pessoa só para fazer a gestão financeira da sua empresa, ou que você precisa gastar muito dinheiro com sistemas complexos que muitas vezes você vai adquirir, mas não vai saber interpretar de forma correta o que aqueles números representam. E a partir desse vídeo eu quero te convidar para maratonar comigo a série Preço Certo Eu Sei. A partir desse vídeo, eu quero te convidar a participar e a aprender junto comigo uma série de ferramentas e uma série de dicas que vão te auxiliar a precificar de forma correta o seu produto. Se junte com a gente, se conecte com a gente e vamos formar uma comunidade de empreendedores que dominam de uma vez por toda a precificação do seu produto, que domina de uma vez por todas a gestão financeira do seu negócio. Então eu quero que você comente aqui nesse vídeo, Preço Certo Eu Sei, e se junte a essa comunidade. Vamos nos conectar, vamos nos juntar a essa comunidade de empreendedores que de uma vez por todas vai dominar as finanças, a gestão financeira da sua empresa. E eu quero falar com vocês nessa primeira etapa sobre ficha técnica. O que seria uma ficha técnica? A ficha técnica ela é muito utilizada na área alimentícia. O setor alimentício, o setor de alimentação, é indispensável uma ficha técnica que auxilie a elaborar e a precificar corretamente o produto. É nessa ficha técnica que vai ser calculado o custo de produção desse produto, do seu cardápio, por exemplo. Vamos supor que o restaurante tem uma parmegiana no seu cardápio. É necessário e indispensável ter uma ficha técnica, porque é a partir dessa ficha que vão ser descritos todos os produtos, todos os insumos, todas as quantidades e qual é o custo de cada insumo, de cada ingrediente dentro da sua receita, que vai representar o custo final do seu produto. Então, eu vou contar para vocês 5 benefícios de você ter uma ficha técnica bem elaborada. Mas antes disso, antes de falar o primeiro benefício para você, eu peço que você pare um pouquinho, se inscreva no canal, curte esse vídeo e comente aqui embaixo quais são suas maiores dúvidas e maiores dificuldades em relação à ficha técnica. Então, pessoal, se inscreve no canal, para que o sininho de notificação fique ativado e você não perca nenhum episódio dessa série Preço Certo Eu Sei. Então bora comigo, bora se conectar com a comunidade de empreendedores que dominam sua gestão financeira, a gestão financeira da sua empresa. E não perca nenhum vídeo, nenhum episódio dessa série. A gente vai maratonar juntos essa série e vai ser a série mais importante da sua vida, porque vai ensinar você a ter domínio sobre a gestão financeira da sua empresa. 5 benefícios de uma ficha técnica bem elaborada. Primeiro benefício, a padronização. O que seria essa padronização? Vamos imaginar que você foi num restaurante e teve uma experiência única com determinado prato. Quando você chega no restaurante, num determinado momento, você pede uma costelinha barbecue e você acaba comendo essa costelinha, você corta, coloca ela na boca, sente a maciez da carne, sente o cheiro, o aroma daquele prato, ela derrete na sua boca, aquele barbecue tá na medida, do jeito que você gosta. Depois você vai comer uma batata recheada de acompanhamento, você sente ela suculenta na sua boca e aquela experiência fica marcada no seu paladar. Você fala, nossa, esse prato vai fazer parte da minha lista de restaurantes favoritos.
Ok. Passou uns 3 meses, tem uma ocasião super especial. Aí você vai pedir a sua namorada em casamento. Você fala, nossa, eu preciso surpreender ela. O que eu posso fazer, né? Aí você lembra daquela experiência que você teve, aquela experiência gastronômica que ficou gravada na sua memória, que te encheu os olhos. Quando você lembra daquela situação, você chega a suspirar e você fala, é lá que eu vou levar ela, é uma ocasião especial, eu vou levar ela nesse restaurante, porque de uma vez por todas a gente vai se conectar, tanto na gastronomia quanto no relacionamento. E vocês vão nesse restaurante. Aí você pede o mesmo prato, aquele prato que você adora. Aí você come aquela costelinha barbecue e sente a carne um pouco salgada. Você coloca na boca e vê que ela tá com pouco barbecue. Muito menos do que a outra vez que você foi e você adora o molho barbecue. Aí você para pra pensar, o que aconteceu? Você vai cortar a carne, tá meio estranha, né? Você coloca na boca e fala... tá faltando barbecue, tá faltando tempero. Eu acho que eles esqueceram de colocar algum ingrediente. Nossa, o que será que aconteceu? Eu gostava tanto desse prato. E aí você fica frustrado e aquela grande experiência daquela grande noite especial acaba sendo prejudicada por um problema na cozinha. E aí uma experiência ruim, uma frustração acaba te marcando. E ao invés de você ter aquele restaurante como seu lugar favorito, você acaba pensando, vou ter que encontrar outro lugar, vou ter que encontrar outra costelinha barbecue, porque infelizmente esse lugar deixou a desejar. Quantas pessoas já passaram por essa experiência? Eu tenho certeza que você, assim como eu, já passou por essa situação. E por que acontece isso? Porque muitas vezes os restaurantes, os estabelecimentos, os locais, eles ficam refém do cozinheiro. E aí, quando eles perdem esse funcionário, muitas vezes, às vezes eles nem perdem, né, no quadro de funcionários. Pode ser que esse cozinheiro tenha ficado doente e tenha pegado 10 dias de atestado e justamente no final de semana que você foi comer a costelinha barbecue que você adora, naquela ocasião especial de pedir sua namorada em casamento, você acaba se decepcionando porque o cozinheiro que faz a costelinha barbecue que você adora estava de licença médica. E por que isso acontece, gente? E aí eu vou falar para vocês o primeiro benefício de ter uma ficha técnica. É a padronização, para que você nunca mais fique refém do cozinheiro. Isso é ruim? Não é ruim, porque se a gente tem um bom cozinheiro, se a gente tem uma ótima equipe na nossa cozinha, com certeza isso vai fazer com que a gente agrade cada vez mais clientes. Mas é indispensável você ter uma padronização da sua produção. Então, a ficha técnica, ela te auxilia nessa padronização. A ficha técnica te auxilia a padronizar a produção daquele prato. O que seria isso? Por que a padronização? Porque é na ficha técnica que vai estar descrito cada ingrediente, cada grama, cada quantidade que você precisa para produzir esse produto. E essa ficha técnica, gente, ela tem que estar acessível para todos, não somente para a pessoa que fica dentro da cozinha, não somente para o chefe de cozinha ou aquele cozinheiro que domina aquele prato, mas tem que estar acessível para todos. Por que acessível? Porque se alguma outra pessoa precisar ser treinada para fazer aquele mesmo prato, aquela mesma receita, ela vai ter um manual de instruções. Então, a ficha técnica nada mais é do que o manual de instruções. É onde vai estar descrito cada ingrediente, cada quantidade, para que ninguém se esqueça na hora de produzir aquele prato, não se esqueça de nada, para que não altere o sabor e não altere e não prejudique o produto final. E indispensável e muito importante para essa padronização é a utilização da balança. Por que a balança? Às vezes você vai falar, nossa, Suelen, como que uma pessoa produz sem usar uma balança, né? Como que uma pessoa faz algum produto sem pesar? Mas é muito comum, né, principalmente na área de confeitaria, a gente ter a receita caseira, né? Receita caseira seria 2 xícaras de farinha,
1,5 xícaras de açúcar, 3 xícaras de leite. Isso é a medida caseira. E para padronização da ficha técnica e para você calcular o seu custo de produção, você tem que abandonar de vez a receita caseira. A balança vai ser sua maior aliada. Você precisa da balança para poder determinar as quantidades de cada produto e de cada item. Então, é indispensável que você pese e você tenha uma padronização de cada ingrediente do seu produto final. Segundo benefício. O segundo benefício é você identificar o custo do produto final. E esse custo do produto final vai ser indispensável na hora de você precificar o seu produto. É através da ficha técnica, que você consegue identificar o quanto representa cada ingrediente, o quanto custa cada ingrediente na sua receita final. Então, é indispensável que você tenha uma tabela de preços de cada fornecedor para que você tenha fácil acesso na hora de calcular o custo de cada produto. E um parênteses, né, um asterisco. Cada item do seu cardápio precisa de uma ficha técnica específica. Isso pode parecer simples, né? Falar, com certeza, né? A parmegiana precisa de uma ficha técnica, a lasanha precisa porque eles têm ingredientes diferentes. Mas vamos supor que você esteja fazendo um bolo de chocolate com cobertura de leite ninho. É indispensável que você tenha uma ficha técnica para cada receita, para cada ingrediente, para cada produto da sua receita final. O que seria essa ficha técnica específica de cada produto do seu cardápio? É você pegar o bolo de chocolate com leite ninho, especificar corretamente qual é esse produto e fazer uma ficha técnica específica desse bolo. Se, por exemplo, você faz um bolo de ninho com cobertura de brigadeiro, você já mudou a sua receita, porque o bolo de massa branca, ele às vezes vai alguns ingredientes, em algumas medidas que o bolo de massa de chocolate não vai. E essa mudança pode interferir no custo final. Então, você pode falar, eu vou fazer uma ficha técnica para um bolo de 2 quilos. Mas é indispensável você ter uma ficha técnica para cada produto final, para cada produto do seu cardápio. Nossa, Sueli, mas agora você está me falando que eu tenho lá 10, 15, 20 produtos no meu cardápio, como é que eu vou fazer? Então, é importante que você entenda que você vai fazer isso uma única vez. Então, o trabalho que você vai ter é uma única vez fazer todas as pesagens dos ingredientes e elaborar a ficha técnica desse produto. Você só vai alterar se você tirar ou acrescentar algum ingrediente. Então, não se preocupe com o tempo que você vai perder fazendo essas fichas técnicas, porque é indispensável. Não pense no tempo que você vai perder, mas sim na rentabilidade que você vai ganhar para o seu negócio, sabendo precificar corretamente o seu produto. E eu quero falar com vocês agora o terceiro benefício de você ter uma ficha técnica bem elaborada. E esse terceiro benefício é identificar os insumos que mais custam caro na sua receita. Por que isso é importante? Quando você descreve sua ficha técnica, você vai perceber que cada ingrediente tem um custo dentro da sua receita. E às vezes você pode supor que, vamos supor, um bolo, né? Às vezes você pode supor que naquele bolo o ingrediente mais caro é a farinha, ou que o ingrediente mais caro é açúcar. E quando você tem a ficha técnica, você não faz suposições. Você tem a prova, você tem fatos e dados, quais são os produtos que realmente custam mais na sua receita. E uma dica de ouro, quando você identifica quais são os produtos que mais custam, que são mais caros para produzir aquele produto final do seu cardápio, você pode negociar com fornecedores para que esse preço abaixe. Eu tive uma situação dentro da minha receita que quando eu fui fazer as fichas técnicas, eu acreditava que só o chocolate fosse o produto mais caro da minha receita.
E quando eu fui elaborar, eu identifiquei que a manteiga também é um produto bem caro dentro dos meus ingredientes. Então, além do chocolate, eu também tinha a manteiga. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a procurar fornecedores específicos de manteiga e chocolate para que eu pudesse diminuir o preço de compra para poder reverter numa maior lucratividade dentro da venda daquele produto. Então, você vai sair do campo de suposições que você supõe que alguns ingredientes são os que custam mais caro dentro da receita e você vai começar a trabalhar com fatos, dados, com informações específicas que vão te dar essa arma, essa ferramenta para você poder negociar melhor os seus preços. Então, dentro dessa estratégia de identificar quais são os produtos mais caros dentro da sua receita, você pode reverter isso em maior lucratividade. Quero falar com vocês agora o quarto benefício. Qual é o quarto benefício de ter uma ficha técnica bem elaborada? É você ter um controle de insumos e quantidades para que possa evitar o desperdício. O desperdício é algo que podemos identificar muitas vezes na nossa produção, muitas vezes dentro de uma cozinha de um restaurante, e o desperdício ele acaba sendo revertido em despesa para o seu produto, ele acaba sendo algo que vai trazer prejuízo financeiro para você. Fala, Sueli, mas às vezes é mínimo, né? Não tenho tanto prejuízo assim. Eu não tenho tanto produto que eu acabo desperdiçando. Mas você precisa ter isso em fatos e dados. Mais uma vez, gente, o empreendedorismo, um empresário, ele não pode trabalhar somente com suposições. Ele precisa de ferramentas que façam com que ele olhe e identifique fatos e dados para trabalhar de acordo com as decisões mais assertivas. Isso vai fazer toda a diferença na hora de você calcular o seu preço correto. Então, com a ficha técnica, você tem o benefício de controlar o desperdício, de ter um maior controle dos seus insumos, porque nesse manual de instruções vai estar descrito qual é a quantidade correta de cada produto, de cada ingrediente, de cada insumo da sua receita. E o quinto e último benefício que eu quero falar com vocês antes de falar melhor sobre como elaborar uma ficha técnica, e esse benefício é um equilíbrio dos custos da sua produção. Quando a gente tem esse manual de instruções, essa ficha técnica, nós conseguimos controlar de uma forma mais específica o custo variável de produção. O custo de variável de produção é quanto mais a gente produz, quanto mais pratos a gente faz, quanto mais bolos a gente produz, mais ingredientes a gente vai usar, porque esse custo está diretamente relacionado à produção daquele produto. E quando nós temos uma ficha técnica bem elaborada, a gente consegue equilibrar os custos de produção. Então, nada mais importante do que a gente ter todos os custos e despesas do nosso negócio bem equilibrados. E agora, depois de falar com vocês os 5 benefícios de ter uma ficha técnica bem elaborada, eu quero explicar para vocês o que seria realmente essa ficha técnica e quais são as informações e os itens que a gente precisa discriminar na nossa ficha técnica para no final ter o cálculo do custo do produto, o cálculo do custo de produzir aquele produto. Quanto me custou em matéria-prima, quanto me custou produzir aquele produto final. A ficha técnica, o primeiro passo que nós precisamos fazer é converter todas as medidas para uma medida técnica. Então, é o que eu tinha falado anteriormente para vocês. Nós temos que abandonar as medidas caseiras. Não podemos mais utilizar as 2 xícaras, uma pitada, 1,5 xícaras. Isso é muito estimativa. Por quê? Se você tem uma xícara maior na sua casa ou uma xícara menor na sua casa, as 2 xícaras vai variar, né? E isso pode interferir também no seu produto final. Então, o primeiro passo é converter todas as medidas caseiras para medidas em pesos. Então, usar a balança vai ser sua primeira aliada.
O segundo passo é anotar bem discriminado qual é o produto que aquela ficha técnica representa. Isso parece muito simples, mas nós precisamos colocar em detalhes. Não pode ser algo generalizado. Por exemplo, macarrão. Você não pode falar que aquela ficha técnica é do macarrão, porque você pode ter mais do que um tipo de molho de macarrão dentro do seu cardápio. Então, vamos supor que você tem um macarrão de molho à bolonhesa e um macarrão de molho branco. Então, você precisa deixar bem especificado que aquela ficha técnica é do macarrão, de macarrão à bolonhesa com molho vermelho e na outra ficha técnica, macarrão com molho branco. Porque é importantíssimo você descrever com maior riqueza de detalhes possíveis para qualquer pessoa que pega aquela ficha técnica, ela saiba especificamente o que você está ensinando, qual é aquele receituário, de qual produto que é aquele manual de instruções. E o próximo passo é você colocar as informações técnicas. Então, primeiro você vai descrever todos os ingredientes que aquele produto final possui. Então, se você vai fazer um macarrão, você vai descrever o alho, a cebola, o azeite, o macarrão, você vai descrever o molho de tomate, a carne moída, o queijo ralado, todos os ingredientes necessários para você elaborar aquele prato. Então, não pode esquecer de nenhum produto. Ah, o meu cozinheiro de terça-feira ele coloca queijo ralado, o meu cozinheiro de quinta-feira não coloca queijo ralado. O seu cliente vai perceber. Se seu cliente é um cliente observador, não precisa nem ser muito observador, né, pessoal? É necessário ter uma padronização. Então, não pode deixar de anotar nenhum ingrediente. É indispensável você colocar todos os ingredientes que você produz, que você precisa para produzir aquele produto final. Vamos supor que você faça um bolo. Nesse bolo, você tem que discriminar todos os ingredientes e, além disso, se você entrega para esse consumidor num recipiente, numa embalagem, né, de bolo, aquela embalagem bonita, se você coloca uma fita, se você coloca a sua etiqueta com a sua logo, todos esses produtos precisam estar discriminados na sua ficha técnica, porque todos eles fazem parte do custo de produção daquele produto. Então, você não pode se esquecer, se você coloca o seu produto numa sacola craft, se você coloca uma fita, se você coloca uma etiqueta com a sua logo, todos esses produtos, todos esses itens precisam estar descritos na sua ficha técnica. Porque se você esquecer de algum item, você pode deixar de colocar esse preço, colocar esse percentual de preço no seu produto final. Qual é o próximo passo? Colocar a unidade de medida que você vai estar trabalhando. Então, se você vai estar trabalhando com farinha, é quilograma. Se você vai trabalhar com leite, é litros. Se você vai trabalhar com embalagem, é unidade. Então, é importante você discriminar a unidade de medida daquele produto. O próximo item é o preço unitário. E no preço unitário é o quanto custa aquele produto, o pacote inteiro. Vamos supor que você compra uma farinha de 1 quilo, você tem que colocar qual que é o preço daquela farinha de 1 quilo. Quanto custa aquele pacote de 1 quilo no supermercado para você? O próximo item é a quantidade daquele produto que você usa naquela receita. Então, primeiro você vai colocar quanto ela custa no seu total, quanto aquele pacote inteiro de farinha custa, e na frente você vai colocar quantas gramas daquele pacote de 1 quilo de farinha você usa na sua receita. Então, se você usa 200 gramas, 300 gramas, você vai colocar 300 gramas. Então, você está usando 300 gramas do pacote de 1 quilo. Na próxima coluna, você tem que colocar a quantidade de equivalência. E na quantidade de equivalência, é um cálculo que divide a quantidade da receita dividido por o preço do pacote. Por que equivalência? Porque dentro de um pacote 1 quilo, que tem um preço X, você usa uma quantidade de 200 gramas, e então você usa uma parte daquele pacote de 1 quilo, uma quantidade equivalente. Então, você vai ter que tirar daquele preço uma fração que você usa dentro da sua receita. O próximo item é o custo.
E o custo, na coluna de custo, é o preço do produto unitário vezes a unidade de equivalência. Então, você vai calcular quanto que representa o custo das 200 gramas de farinha dentro da receita do seu bolo. Depois, o próximo item é o custo total. Então, depois que você descrever todas essas colunas, no final vai aparecer para você qual é o custo total dessa receita. Então, ele vai somar todos os custos de cada insumo, de cada ingrediente, e no final você vai saber quanto que custou em matéria-prima produzir aquele produto final. Depois disso, pessoal, tem o rendimento. O rendimento nada mais é do que quando você faz uma receita de bolo, ele pode render mais do que um bolo. Talvez isso aconteça mais nos restaurantes, né? Quando você faz uma porção de parmegiana, talvez vai render 3 pratos, né? Um exemplo. Então, o que que você vai fazer no rendimento? Você vai pegar essa receita e vai distribuir para o quanto você entrega para o cliente final e vai ver quantas receitas rendeu, quantos pratos você conseguiu elaborar com essa receita, tá? Depois, no final, o custo unitário vai ser o custo total da sua receita dividido pelo rendimento. Então, se aquela receita custou R$10 e você conseguiu montar 2 pratos com essa receita de R$10, o custo daquele produto foi R$5 por prato, né? Então, gente, quando você monta a sua ficha técnica, você descreve todos esses itens, você descreve cada um desses itens, você consegue no final olhar, identificar e verificar quanto que custou aquele prato. Então, isso parece simples, pode parecer que todo mundo faz, mas na verdade é um erro que muitas pessoas cometem, porque acabam deixando de calcular cada ingrediente, cada insumo, né, dentro da sua produção e acabam deixando de identificar um custo, né? Se você esquece de colocar, por exemplo, uma embalagem, se você esquece de colocar um fitilho, uma etiqueta, isso representa um custo no seu produto final, isso representa um custo na sua produção. Se você deixa de identificar isso na ficha técnica, você está colocando um dinheiro para produzir aquele produto, só que muitas vezes esse dinheiro não está voltando para o teu caixa, porque ele ficou perdido, você acabou esquecendo de colocar, de especificar esse valor dentro do seu cálculo. Tá, pessoal? Então, eu quero deixar para vocês essa contribuição, essa dica, entender a importância da ficha técnica dentro da produção. Ela serve para você identificar o custo da mercadoria produzida. Então, quando você faz determinado produto, se você não é um revendedor, se você não revende um produto que você compra e revende para o consumidor, você é uma pessoa que produz. Então, para produzir um produto é indispensável você ter essa ficha técnica para te auxiliar na hora de precificar o seu produto. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro passo, esse foi o nosso primeiro episódio da maratona #Preço Certo Eu Sei. Então, quero que vocês continuem junto comigo, continuem junto com a gente, acompanhando corretamente, acompanhando passo a passo, acompanhando, não deixando de ver nenhum vídeo, para que vocês possam entender a importância da precificação. Eu agradeço a vocês pela atenção, agradeço vocês por estarem comigo nesse vídeo até agora e não deixem de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, indicar para os seus amigos e muito mais do que isso, pessoal. Coloque aqui sua dúvida, coloque aqui o que você tem dificuldade, que nossa comunidade de empreendedores que vão dominar a gestão financeira dos seus negócios vai cada vez mais se fortalecer com a sua contribuição e com a sua dúvida. Eu agradeço a vocês e espero vocês no próximo episódio dessa maratona.